Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Vamos então dar seguimento a este culto ao Senhor, olhando agora para a sua palavra, sendo enriquecidos, edificados, instruídos mediante a sua palavra. Nós cantámos alguns coros que manifestavam o desejo exatamente de levar o Evangelho e falavam da mensagem do Evangelho. E hoje nós vamos falar exatamente acerca, não do evangelista, não do Evangelho, mas daquele que recebe o Evangelho, ou daquele que é exposto ao Evangelho. Vamos olhar para uma parábola de Jesus. Nós hoje damos início a uma série de pregações nas parábolas de Jesus e vamos começar com a parábola do semeador, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E nós vamos olhar, pelo menos hoje, não estou lembrado agora da sequência das pregações, mas hoje e no próximo domingo iremos ver parábolas do reino. E há aqui um ponto importante que nós precisamos de entender nas parábolas. Jesus contou parábolas para ilustrar alguma coisa. O objetivo das parábolas era sempre contar uma história de modo a que a verdade a ser dita fosse facilmente captada. E isto é comum em muitas parábolas. Do bom samaritano, o filho pródigo, o mordomo infiel. São parábolas que os seus ouvintes, amigos ou inimigos, discípulos ou não, todos eles ouviram e entenderam onde é que Jesus queria chegar. Mas há uma série de parábolas, que são estas que nós vamos ler hoje e no próximo domingo, que são chamadas as parábolas do reino. São parábolas que ilustram verdades acerca do reino. E as parábolas do reino, elas não foram contadas com esse mesmo propósito de esclarecer, de abrir uma janela, de entender mais facilmente, mas, como nós iremos ver no texto, para ocultar alguma coisa. E um dos aspectos que nós devemos ter em atenção ao falarmos de parábolas também é que as parábolas não têm várias verdades. As parábolas não querem dizer várias coisas. As parábolas têm uma verdade. Jesus quis atingir uma única verdade ao dizer aquela parábola. Perdoem-me a ilustração ou o exemplo, mas quando nós contamos uma anedota, não é para as pessoas ficarem presas a todos os pormenores da piada. Senão, quando chega ao fim, não tem piada nenhuma. Não é? Se ninguém explica uma anedota, ou estamos a contar uma anedota e estamos a explicar pormenores de acontecimentos, de factos, coisas sem interesse. Porquê? Porque isso vai tirar o propósito do foco daquela piada. A mesma coisa se acontece com as parábolas. Elas não são para andar ali a ver coisas onde elas não estão, mas temos que olhar para a parábola como um todo, uma história como um todo, para entender aquilo, o ponto que Jesus queria manifestar com a sua parábola. Então vamos olhar para estas parábolas. Porquê? Porque elas são parábolas chamadas parábolas do reino. Elas ilustram verdades acerca do reino de Deus. Vamos então ler em Mateus, Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Diz assim a palavra de Deus. Só esperar que todos abram. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se.
Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em-lhe chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas, sufocaram a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Amado Deus, uma vez mais pedimos o teu auxílio, a tua ajuda, Senhor. A iluminação pelo teu Santo Espírito para entendermos a tua palavra, gravarmos no nosso coração, Senhor, e aplicarmos à nossa vida, ó Deus. Vem ser connosco agora, com cada um de nós, e ajuda-nos diante de ti e diante da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. O reino era algo esperado pelos judeus. Os judeus tinham a esperança de um reino que viria de forma abrupta, repentina. Um reino onde o Messias desse reino, ele viria e instauraria o seu reino de uma vez por todas. Seja político, seja social, económico, espiritual, o reino de Deus viria de uma vez para sempre, de forma inesperada e repentina. Esta é a visão judaica, segundo o Antigo Testamento. Era assim que os profetas apresentavam o dia do Senhor, a vinda do reino. Porém, quando Jesus vem, o reino veio com Jesus. Mas veio de uma maneira que ninguém estava à espera. Veio de uma maneira que ninguém contava. Ele veio de forma silenciosa, discreta, pequena e humilde. E ninguém percebia ou percebeu, daqueles fora do círculo de Jesus, ninguém percebeu que o reino já estava ali entre eles, em Jesus Cristo. E Jesus conta uma série de parábolas neste capítulo 13 para mostrar verdades do reino que até ali eram totalmente desconhecidas pelo povo. Eu devo dizer ainda, antes de olharmos para a parábola, que não devemos confundir reino com igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é o grupo de remidos salvos por Jesus Cristo mediante a fé. A igreja, ela está inserida no reino. Ela faz parte do reino, ela anuncia o reino, ela dá testemunho do reino, mas ela não é o reino. O reino é o governo de Deus sobre os homens, que agora é um reino no coração dos homens, mas chegará o período do milénio
onde será um reino físico, material, real, político. Mas agora ele começa o governo de Deus na vida de cada um de nós. Então olhamos para a parábola. Esta parábola divide-se em três momentos. Do verso 3 ao 9 temos a parábola em si. Do verso 10 ao 17 temos a explicação de porque é que Jesus falou em parábolas. E do 18 ao 23 temos a explicação da parábola. Diz então que naquele mesmo dia, verso 1, naquele mesmo dia que provavelmente começou no 12:22, quando o Senhor curou o endemoninhado e foi acusado de estar possuído por um demónio. Foi isto que aconteceu com Jesus. E naquele mesmo dia, com aquela discussão, depois veio a família de Jesus, queria ir ter com ele, e ele diz que a família dele não é pai, não é mãe, os irmãos, mas é todo aquele que faz a vontade do Pai. Os fariseus pedem-lhe um sinal vindo dos céus. Jesus explica acerca da estratégia de Satanás e naquele mesmo dia, nesse dia, diz que saindo Jesus de casa assentou-se à beira-mar e a multidão foi de tal maneira que ele teve que recuar, entrar num barco e ir para a água para então poder falar à multidão que estava lá sentada à beira-mar para o ouvir. E ele começa então a falar por parábolas. A parábola é uma história real ou não, ou inventada. Pode ser um acontecimento da vida real, algo que tenha acontecido mesmo, ou uma história inventada da cabeça do pregador naquela hora, no caso de Jesus, para ilustrar um ponto. Então ele começa a falar por parábolas e dizia assim. Ele apresenta um semeador. Um semeador saiu a semear. Coisa mais normal do mundo, já não diria hoje, mas naquele tempo era. Toda a gente estava habituada a saber. Não é preciso ir para há 2000 anos. Há 50 anos atrás, toda a gente sabia o que era o trabalho de terra, porque toda a gente trabalhava em terra. Muita ou pouca, campos grandes ou pequenos, toda a gente tinha a experiência da terra. E Jesus pega nesta vivência tão clara na mente dos seus ouvintes e diz: um semeador saiu a semear. E saiu a semear para um certo tipo de campo. Não é? Ele diz, ele saiu a semear e começou então a espalhar a sua semente. As sementes iam numa sacola e ele pega na semente e espalha a semente por onde passa. E Jesus apresenta aqui 4 tipos de solo. 4 tipos de solo. E o primeiro deles é um solo duro. Não é? A semente caiu à beira do caminho. E o solo duro, o solo batido, eu lembro-me na escola, a terra era tão batida que quando chovia, a terra não absorvia sequer a água. Ficava poças ao de cima, não é? Porquê? Porque a terra está tão compactada que nem a água consegue receber de imediato. Então forma poças na superfície. É uma terra muito dura. E o caminho, antigamente não havia muros nem marcos, mas o caminho era feito no meio das terras para as pessoas irem passando. O caminho, como Ruth foi pelo caminho apanhar espigas. É esse tipo de caminhos que é feito com o contínuo passar das pessoas. É interessante perceber como esse caminho fica estéril, porque se nós fizermos sempre o mesmo trilho, basta uma mata. Nós encontramos facilmente um trilho. Aquele caminho foi tantas vezes pisado que ele deixou de produzir verdura. Só passado muito tempo de não ser pisado é que ele volta novamente a produzir algum tipo de erva, algum tipo de vida. Então, uma parte da semente cai à beira do caminho e diz que vieram as aves e começaram a comer. Porque é isso que as aves fazem. Elas estão à procura, faz parte da subsistência delas irem aos caminhos, irem onde estão as sementes e comerem aquelas sementes. Uma outra parte caiu num lugar de pouca terra. Não fala de um solo com pedras à superfície. Nenhum semeador era tolo o suficiente para semear num sítio onde havia pedras, né? Um sítio pedregoso.
mas solo rochoso, que é diferente. O que é um solo rochoso? Naquela zona há muitas rochas de calcário e que vêm até quase à superfície e ficam uns centímetrozinhos de terra à vista, por cima, e por baixo é rocha, é pedra dura. Então fica um palmozinho, nem um palmozinho de terra fica para a semente germinar e por baixo é só pedra. O Moisés, que pregou aqui de manhã, deu uma boa ilustração. Olhem para os montes. As montanhas são campos de pastoreio. Porquê? Porque é impossível cultivar alguma coisa num terreno rochoso, cheio de pedras, por baixo do subsolo. Então, é este tipo de terreno que Jesus está a falar. Não é um terreno com pedras à vista, mas é um terreno que aparentemente está limpo, mas é muito baixinho, porque tem logo rocha muito perto da superfície. Um terceiro solo é um solo praguejado, infectado ou infestado com ervas daninhas. Mais concretamente, no nosso caso, chama-se bajunça, aqui na nossa zona, não é? Acho que é assim que se chama. Ervas, tem umas bolinhas, aquilo a gente arranca, mas a semente está lá e está sempre a germinar e as ervas daninhas estão lá, a sua semente está lá, aparentemente o terreno está limpo, mas a semente cai e sabem o que é que acontece? Mais rapidamente nasce a erva do que a semente que nós lá colocamos. E o quarto solo é um bom solo. Era um solo fofo, a terra era mexida, era profunda, era limpo de ervas, e este então estava preparado para receber aquela semente. E diz que a semente que caiu nesta boa terra, chamada boa terra, porque é que ela é chamada de boa? Porque deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por um. Seja qual for o valor, a média ou a colheita é sempre boa, que Jesus está aqui a falar. Normalmente falava-se o seguinte, era o seguinte, um grão de trigo em média dava 10 grãos. Era 10 por 1. Era 1 grão, daria 10. Essa era a colheita média naquela altura. Uma colheita de 30 por 1, ou de 60 por 1, ou de 100 por 1, era uma boa espiga, que dava muito, rendia muito. E isso é que caracterizava a boa terra. Era a terra que era capaz de dar fruto, dar uma boa colheita. E esta foi a parábola que Jesus contou e terminou a dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, irmãos, se nós estivéssemos lá há 2000 anos a ouvir Jesus, e se só ouvíssemos esta parte, o que é que nós iríamos perceber acerca do reino de Deus? Nada. E os discípulos também não perceberam nada. E por isso eles, quando chegam a casa, no capítulo verso 10, aliás, diz: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E no 18, então Jesus começa a contar ou a explicar esta parábola. Diz: atendei vós, pois, à parábola do semeador. Os discípulos estavam confusos com a parábola, não tinham percebido onde é que Jesus queria chegar com aquela história dos solos e da semente e do semeador. Então eles pedem para que Jesus lhes explique. E aqui eu quero dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, reparem na condição do solo. Há resultados diferentes, não é por causa do semeador. O semeador não tem culpa, é um bom semeador. Os resultados são diferentes também não é por causa da semente. A semente é boa. Os resultados são diferentes não é por causa do tipo de solo, porque o solo é o mesmo. O que faz a diferença é a condição em que o solo se encontra. O solo é o mesmo. Nós temos uma área de terra, uma está pisada, outra está com ervas. Toda ela, na sua essência, é a mesma terra, a mesma substância. A condição em que ela se encontra é que é diferente. E isto passa-se igualmente connosco. Que diferença há de nós para o lado de fora?
Que diferença há entre nós? Nenhuma. Somos todos, como se costuma dizer, farinha do mesmo saco. A condição em que nós nos encontramos é que vai fazer a diferença. A condição em como nós recebemos a semente é que vai fazer toda a diferença. Também devo dizer que o solo ilustra, o que é que o solo representa? O solo não representa, aliás, o solo representa o coração do homem. É isto que Jesus diz no verso 19, diz, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, cada solo representa o coração do homem. Representa o homem e a sua reação para com a palavra. E nós sabemos que a semente é a palavra por causa do verso 19 também. Diz, a todos os que ouvem a palavra do reino. Ou como dizem Lucas, a palavra de Deus. A semente, Jesus está a ilustrar que a semente que é semeada é a palavra que é proferida. E o solo em que cai é o coração de cada homem. Então, que tipo de corações é que Jesus nos apresenta? E agora sim, vamos para a explicação da parábola. O primeiro solo representa-nos um coração endurecido. Verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Este é um coração endurecido pelo próprio pecado. Ele ouve a palavra, mas não a aceita, não a compreende ou entende. Reparem que o coração é duro porque não há compreensão da palavra. O coração está embrutecido, está endurecido e não há compreensão da palavra. É este tipo de pessoas que nós falamos a palavra, que nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos as boas novas e elas não fazem caso. Parece que aquilo não lhes toca nada. E nós perguntamos porquê? A resposta é porque o seu coração está duro para a palavra de Deus. E ela não produz efeito nenhum, a não ser comida pelos pássaros. A não ser Satanás vir e arrebatar aquilo que foi semeado, ou aquilo que caiu naquela terra. Corações endurecidos para a palavra. E há corações endurecidos. Há corações endurecidos lá fora e há corações endurecidos cá dentro. Muitas vezes prega-se, a palavra é exposta, é anunciada, é ensinada e as pessoas endurecem o seu coração para aquele ensino e não mudam a sua vida. Mas neste caso, as verdades que estão aqui a ser ditas é para aquele que é exposto ao Evangelho. Ouvem a palavra e não a aceitam. O segundo solo representa um coração superficial. Poderíamos dizer que este é um coração entusiasta. Ou seja, ele recebe com alegria a palavra. Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Aquele tipo de pessoa que nós falamos de Jesus Cristo, falamos do Evangelho, e a pessoa aceita, e a pessoa vem, e a pessoa até... Ela diz, sim, eu quero, sim, eu vou, e batiza-se, e há uma grande alegria. Mas, de repente, nós não explicamos o Evangelho todo àquela pessoa. Porque o Evangelho tem exigências. Santificação, separação do mundo, abandono de pecado, firmeza nos relacionamentos. Quando a pessoa começa a sentir que está a ser rejeitada pelos outros porque ela agora é de Jesus, porque ela agora é dos protestantes ou dos evangélicos. Quando ela começa a sentir que é gozada e escarnecida por se identificar como um discípulo de Jesus Cristo. E como muitas vezes o erro é nosso, porque nós não avisamos as pessoas das exigências do Evangelho, não só das bênçãos, mas das exigências, essa pessoa recebeu tudo muito bem. Mas quando chegou a hora da perseguição, quando chegou a hora da angústia, como diz aqui, por causa da palavra,
ela não tem raiz em si mesma e seca e morre. Entusiasta, tudo parecia ir tão bem. Tudo parecia encaminhar-se tão bem. A pessoa estava a dar promessas de crescimento, de entusiasmo, de que queria ir, queria fazer, queria aprender. E sabem, é uma desilusão para nós. É uma tristeza que nos dá na alma e no coração quando vemos que afinal a pessoa era uma raiz de solo superficial. O seu coração era superficial, não havia raiz em si mesma. Não havia raiz para perfurar a terra, para se nutrir, para se arraigar, para se aprofundar e para estar seguro no dia da tempestade. Era uma raiz que, como era superficial, ao primeiro raio de sol, secou e morreu. O terceiro solo representa um coração mundano. Diz que o solo era cheio de ervas daninhas. Diz o verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Não produz fruto algum. Porquê? Porque semeou-se a semente, a pessoa aceitou, a pessoa concorda, a pessoa sabe que o Evangelho é necessário, sabe que precisa de perdão, sabe todas essas coisas, ela concorda e sabe isso. Ela sabe que era importante estar aqui hoje à tarde. Mas houve uma coisa que se tornou mais importante: o fascínio das coisas deste mundo. Elas gostam, elas querem, elas sabem que é necessário e que seria importante para elas. Mas há um amor maior nas suas vidas. O fascínio das coisas deste mundo. Família, trabalho, carreira, sucesso, dinheiro, passatempos. Tudo isso consome tempo, consome recursos. E a pessoa não está disposta a abdicar de nada disso. Então ela diz não. Essas coisas são caracterizadas pelas ervas daninhas. Porque a gente mete uma semente, como eu disse há pouco, e o que cresce mais rápido não é aquela semente. É o quê? As ervas. E se nós não deixarmos e não formos tirar aquelas ervas, elas vão crescer. Há uma planta, uma erva daninha, que ela é, eu não sei como é que ela se chama, ela é um tronco fino, mas vai crescendo assim em altura. Eles quando são pequeninos, a gente chega lá e faz assim. E ele sai inteiro, com a raiz e tudo. Mas sabem, a gente deixa-os crescer e já não sai. Parte, tal, mas fica lá a raiz. Cuidado com a fascinação deste mundo. Cuidado com as coisas que vão ocupando o nosso coração. Porquê? Porque elas acabam por sufocar a palavra de Deus. Essas ervas, essas coisas, o dinheiro, a família, o sucesso, a carreira, todas essas coisas acabam por se tornar mais importantes e acabam por absorver todos os nutrientes, toda a luz do sol, toda a água e sufocam a palavra de Deus e ela torna-se inútil, infrutífera, sem dar qualquer tipo de fruto. Irmãos, nestes três solos nós vemos três inimigos. O mundo, a carne e o diabo. O diabo que arrebata, o mundo que nos fascina e a carne que se angustia e não quer passar por privações por causa de Jesus e por causa da sua palavra. E esses três inimigos, vamos enfrentá-los ao espalhar a semente. Não nos admiremos. Quando anunciarmos a palavra de Deus, são três inimigos que nós temos que enfrentar, são três reações possíveis que vão acontecer, entre outras, que não estão aqui mencionadas, mas as pessoas vão ter este tipo de reação. Nós semeamos, nós atiramos a semente, falamos do Evangelho, falamos de Cristo,
uns, não posso, não quero saber nada disso, nem quero saber nada de Deus. Outro, eu sei que é importante, mas agora tenho este trabalho. Há desculpas para tudo. Mas sabem uma boa notícia? É que também há o terreno fértil. Nada é em vão. Nós atiramos a semente. Vai calhar em muito tipo de terra. Terra é esta que não produz nada, mas também vai cair na boa terra. E eu não estou a dizer que em cada 4 testemunhos um há de se converter. Não é, o texto não está a dar aqui probabilidades estatísticas, mas está a dizer que haverá reações diferentes à mensagem do reino. Uns vão aceitar, outros não vão aceitar. Irmãos, é realmente um alerta. Nós vamos enfrentar estes 3 inimigos no semear a semente. E pelo menos o terreno rochoso e cheio de ervas daninhas, é em parte aquilo que fala o autor de Hebreus no capítulo 6. Experimentaram, participaram, conheceram, mas não produziram fruto. Os irmãos, rapidamente, só abram em Hebreus 6, para nós lermos este texto. Reparem como há aqui elementos, exatamente, estas pessoas do solo rochoso, do coração superficial, do coração mundano, elas abraçaram, de certa maneira, elas estiveram ligadas, elas estiveram connosco, mas saíram. Diz assim o texto, Hebreus 6, 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, seja pelo sol superficial, seja pelas ervas daninhas das coisas deste mundo. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Porque a terra, reparem agora a semelhança, a terra que absorve a chuva frequentemente, cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Tudo está na maneira como nós recebemos. Que tipo de solo é o nosso coração? E o último solo, então, é um coração receptivo. Diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Este é o coração que está preparado para a boa semente. Ele está limpo, ele está arado, ele está fofo, ele está preparadíssimo para receber a semente e produzir fruto. Produzir fruto. Esta é a marca do verdadeiro convertido, irmãos. Todos receberam a semente, todos os terrenos, todo o tipo de terreno recebeu a semente. Todos ouviram a palavra de Deus. A diferença está no facto de produzirem fruto ou não. Notemos que a produção de fruto é diferente, a 60, a 30, a 100. Uns vão fazer mais, outros menos. Uns vão fazer grandes obras, outras pequenas obras. Vai ser diferente, a vida de cada um é diferente no serviço para o reino. Mas todos produzem. Aquele que não produz é considerado uma má terra, um mau solo que só serve para ser queimado. Se nos dizemos crentes no Senhor Jesus, filhos de Deus, então tem que haver fruto. E fruto não são grandes obras, fruto é santidade, fruto é pureza, fruto é obediência, é alegria, é paz, é gozo, é domínio próprio, é longanimidade, benignidade, amor, compaixão, misericórdia, graça. Isso é fruto. Isso é fruto que a boa terra produz. Como semeadores somos chamados a espalhar a semente. Não escolhemos solos, pois muitas vezes sabemos
Não sabemos se há rochas ou erva por baixo, ou se o terreno está preparado ou não. Nós não escolhemos solos. Nós espalhamos a semente abundantemente, conscientes de que haverá reações diferentes à mensagem proclamada. A nós compete-nos tão somente semear a boa semente, não adulterada. O crescimento não é nosso, é de Deus. A mensagem central que tiramos desta parábola, irmãos, é que temos que entender com esta parábola que o reino de Deus veio ao mundo, chegou a este mundo e será recebido por uns e rejeitado por outros. Este é o ensino da parábola. O reino de Deus chegou a este mundo, recebido por uns e rejeitado por outros. E agora eu quero falar do 10 ao 17 rapidamente. Eu sei que o tempo vai passar rápido. Os discípulos perguntaram a Jesus porque é que ele falava em parábolas. E ele diz no verso 11: porque a vós outros, a vocês, meus discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Estes mistérios que estavam ocultos no tempo anterior, no Antigo Testamento. Ninguém imaginava que o reino de Deus viria de forma tão invisível, tão pequena, tão sem majestade alguma. A vós outros, eu dou-vos a conhecer o mistério do reino dos céus. Mas há aqueles, e quem são aqueles? Todos os outros ouvintes. Todos aqueles ouvintes que eram representantes da nação judaica como um todo. Principalmente aos líderes. Mas há aqueles que não lhes é isso concedido. A parábola que Jesus contou e as parábolas que Jesus conta do reino, elas são como uma cortina para que eles não a ouçam. Aliás, ouçam-na e não a compreendam. Diz assim: pois ao que tem, verso 12, ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Aquele que tem luz, aquele que busca a luz, é isto que o Senhor Jesus está a querer dizer. Aquele que está perto de mim, que me busca, a esse é-lhe concedido ter mais discernimento, entendimento acerca das coisas de Deus. Mas há aqueles que não têm esta luz, a pouca luz que têm será tirada, serão deixados às escuras. Por isso é que eu lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim eles estavam a ouvir a parábola, eles estavam a ver aquilo que estava a acontecer, mas estavam totalmente em trevas. O Senhor Jesus fechou-lhes a porta. O Senhor Jesus fechou-lhes a oportunidade. É trágico. É sério aquilo que Jesus está a dizer. Não faz muita relação com o Jesus do Apocalipse, ou que as pessoas querem pintar. Eis que estou à porta e bato, como se Jesus fosse um pedinte. O que nós vemos aqui é Jesus a dizer: rejeitaram-me. Não querem saber de mim, planeiam matar-me. Dizem que eu sou possuído por um demónio. Então, fiquem ali e morram nos vossos pecados. É isto que Jesus está a dizer. Reparem como é sério este texto. Verso 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Profecia de Isaías 6, 9 a 10. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Isaías foi chamado para pregar a um povo que também estava afastado de Deus, e a mensagem de Isaías, apesar de ser de salvação, era para endurecimento dos seus próprios corações. Era para rejeição de Deus. E para serem rejeitados por Deus. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Rejeitaram-me, eu também os rejeito a eles. Rejeitaram-me, não entenderão mais nada acerca da palavra de Deus. Vejam como é sério a posição do homem em relação a Jesus Cristo.
Vejam como é sério. E Jesus diz assim: bem-aventurados, felizes a vocês, discípulos, e a nós. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Ai, quantos profetas, quantos homens do Antigo Testamento desejariam ver o Messias. Ver aquele que vem do Senhor, que faz milagres com poder, com autoridade. Quantos do passado desejaram ver tais coisas e não viram? E agora aqueles discípulos eram os privilegiados por estarem a contemplar aquilo que outros simplesmente sonharam ver. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmãos, é muito sérias estas palavras de Jesus. A rejeição de Israel, cumprida em parte no exílio, cumprir-se-ia agora, naquele tempo, com a rejeição da nação como um todo. Jesus, naquele grupo que estava a ouvir, rejeitou-os e eles haveriam de ser rejeitados como um todo, mais à frente, por terem rejeitado o Salvador e o terem crucificado. Irmãos, não nos iludamos. Aqueles que rejeitam a Deus serão rejeitados por Deus. Eu gostaria de ler só 2 passagens com os irmãos. A primeira delas, 2 Tessalonicenses. 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 9, capítulo 2, aliás, não tem capítulo 9. Capítulo 2, verso 9. A Patrícia pode pôr só, para ser mais rápido. 2 Tessalonicenses 2, 9. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, por causa de não terem acolhido o amor da verdade, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Não querem na única verdade que existe? Não creem na única verdade que existe? Então vão acreditar em todo tipo de mentiras. A única verdade que existe é rejeitada por vós, então vocês vão ser cobertos de mentiras, porque não acolheram a verdade de Deus. E agora em Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 23 diz assim: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E por terem mudado a imagem de Deus, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Reparem como Paulo coloca as questões sexuais, até da homossexualidade, como um juízo de Deus sobre o abandono do próprio Deus. Rejeitaram a Deus, mudaram a verdade de Deus, adoraram mais a criatura do que a Deus. Deus entrega-os a uma disposição mental reprovável. Verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, por terem mudado a verdade de Deus em mentira, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, rejeitam a verdade de Deus, rejeitam a palavra, rejeitam o Evangelho. Não queremos saber disso. Eu não quero saber disso. O que é que acontece? O próprio Deus
os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É sério, irmãos. É muito sério. É a vida das pessoas. É muito sério quando rejeitamos a Jesus Cristo. É o fim deste terreno do caminho. Duro, embrutecido, empedernido. Está ali rijo, não entra nada. E o pecado tira a palavra. E sabem, irmãos, eu creio que muitos destes líderes religiosos, eles não eram homens com espinhos ou com ervas daninhas, nem solo rochoso. Eram homens com o coração do caminho, produzidos. E porque rejeitaram a palavra de Deus, porque rejeitaram aquele que fazia milagres diante dele, que dava provas que era de facto o Messias, o Filho de Deus, porque o rejeitaram, Jesus Cristo os rejeitou a eles, impossibilitando-os de entender as verdades do reino. Irmãos, 4 aplicações rapidamente. Para os semeadores, que somos cada um de nós, espalhemos a semente e espalhemos abundantemente. Sejam pródigos na semeadura. Falem do Evangelho a todos, em todos os tipos de coração. Não escolham, mas lancem a semente. Não digam, este não tem hipótese. Como é que tu sabes, ó homem? Como é que tu sabes que alguém pode ser salvo ou não? É Deus que lhe compete isso, a ti só te compete lançar a semente a todo o tipo de coração. Segundo lugar, que tipo de solo temos hoje aqui? Que tipo de solos estão aqui presentes? Solos duros, endurecidos, solos superficiais, que abraçam a fé cristã, mas depois, vindo a dificuldade, abandonam o caminho. Temos aqui, se calhar, solos com ervas daninhas, onde os interesses deste mundo são muito maiores do que os interesses pelas coisas de Deus. E estou certo que também teremos aqui bom solo, que produz fruto. Mas cada um de nós que pense, que tipo de solo eu sou? Tenho ouvido a palavra de Deus? Tenho sido exposto à palavra de Deus? Tenho efetivamente produzido fruto? Ou outras coisas têm consumido o meu tempo, os meus recursos, o meu interesse? Tenho produzido fruto? Ou eu, à primeira dificuldade, fujo do caminho? Fujo desta jornada? E eu quero terminar uma vez mais com esta tónica. Haverá aqui alguém de coração endurecido? Se há, eu peço que não rejeites mais a Deus. Não rejeites mais o Senhor, a palavra de Deus. Talvez estejas a perceber que precisas deste Evangelho, mas há pecado na tua vida, há coisas na tua vida que tu não queres largar. Não rejeites a Deus, porque um dia serás rejeitado por Ele. Deus hoje dá-te uma oportunidade de salvação. Deus hoje estende a sua mão. Deus hoje diz, vem. Não endureças o teu coração. Não te retraias, mas vai a Cristo. Porque pode vir o dia em que já é tarde demais. E Deus rejeitou-te para sempre. Para sempre. Chegará o dia em que todos nós estaremos diante de Deus. E não podes dizer que não tiveste a oportunidade. És culpado por ti mesmo. Vai a Cristo, meu amigo. Vai a Cristo. Crê no sacrifício de Jesus. Arrepende do teu pecado para a tua salvação. E agarra a única verdade, a verdade de Deus, que é poderosa para te salvar. E por último, atentemos para a boa terra. Cada um de nós aqui. Não entramos em competição. Cada um de nós é espiga. É uma espigazinha. E espigas não discutem umas com as outras. Eu produzi 100, o outro produziu 60. Nenhuma espiga está a conversar com outra.
Mas cada uma produz aquilo que o Senhor lhe concedeu produzir. Agora uma coisa é certa. A boa terra, o bom coração, é aquele que produz. Se não produz, que tipo de terra és tu? Que tipo de terra és tu? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.